Fala pessoal, a paz de Deus a todos, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Filhos do Rei e vamos para mais um episódio, né, da nossa leitura aqui de toda semana. Pessoal, a gente está no episódio no capítulo 4 do livro de Provérbios de Salomão. Daqui a pouco eu tenho um compromisso e vou ler aqui rapidinho para não me atrasar, o tempo está curto, então vamos ler com a ajuda de Deus e com a guia do seu Espírito, né, rapaz? Vamos lá. A exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho do ímpio. Isso aqui é forte. Vamos lá. Capítulo 4, Provérbios de Salomão. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras. O teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem a parte das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ame-a, e ela te conservará. A sabedoria é a principal coisa que adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalte-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras diretas te fiz andar. Por elas andando, não se embaçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à correção, e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Passa longe, se afasta, né? Pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Aqui ele está falando dos ímpios, né, pessoal? Que eles não ficam em paz, não conseguem se manter quieto se fizer o mal a alguém, se atrapalhar uma pessoa, né? Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. O caminho dos ímpios é como uma escuridão, nem conhecem aquilo que tropeçam. Filho meu, atenta-te para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarde-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te da tortuosidade da boca, e alonga-te de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente de ti.
Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, pessoal, essa parte aqui, muito interessante, né? Que ele falou sobre a gente andar no caminho dos maus. Falou até como que é o caminho do ímpio. Até você pode ser um ímpio e você não sabe, não se define como ímpio, mas aqui você vai falar, aqui você vai se achar, quer ver? Ó, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo que tropeça. Pessoal, se vocês estão, tá difícil a vida, tá triste a situação, não sabem o que está acontecendo, estão se sentindo perdidos, e isso é caminho dos ímpios. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Esse é o caminho do justo, das pessoas boas, que têm conhecimento, que se esforçam, que temem a Deus, têm fé para viver uma vida próspera, né? Com Deus aqui nessa terra. Aqui é uma dica. Se o caminho de você está assim, está na escuridão, estão se sentindo perdido, maus, triste, ansiedade, angústia, vocês estão trilhando o caminho dos ímpios. Procurem uma igreja, procure alguém que possa ajudar vocês com palavras, com atitudes, e foquem no caminho correto, no caminho dos ímpios, no caminho dos justos, que tenho certeza que Deus vai abençoar, fazer vocês mudarem o caminho de vocês e trilharem o caminho certo aqui nessa terra. Sair desse caminho de escuridão, desse caminho que vocês estão andando perdidos. Deus vai ajudar a fazer uma obra muito grande na vida de vocês também. Só ter fé, temer a Deus e se apegar na palavra dele. Capítulo 5 agora. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargo, como o absinto, agudo, como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dei-me ouvidos, e não vos desvies das minhas palavras. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Porque não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrega na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim. Quando se consumirdes a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezei o conhecimento, o meu coração se arrepende, e não escutei a voz dos ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão
por fora as tuas fontes, e pelas ruas dos ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pede o seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andárias atraído pelas estranhas, e abraçaríamos o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso de loucura andará errado. Até aqui. O próximo livro, pessoal, é o capítulo 6. Advertência contra o servir o fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Se tivesse bom. Então, tome muito cuidado com as mulheres estrangeiras. O que significa isso? As mulheres que os caminhos delas são duvidosos. Uma hora ela está aqui, uma hora ela está ali, uma hora ela está com uma hora ela está com outra. Essas mulheres estão firmados seus pés no inferno. O seu fim é amargoso. O começo é como se fossem favos de mel. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Então, como é que vocês vão definir uma mulher estranha? É aquela que chama a carne do homem, que faz o homem se sentir perdido, porque começa daí. Se você está no caminho de Deus, não tem outra coisa que vai te tirar no ser uma mulher. E ela, como a gente leu no capítulo aqui anterior, ela pode ser a sua glória, mas também a sua ruína. Então vamos tomar muito cuidado aí com as mulheres estranhas que tem nesse mundo, porque tem mulher estranha demais nesse mundo. Mulher estrangeira, certo? Essa foi a palavra. Deus seja louvado. E fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.